Começou a valer nesta segunda-feira o decreto que reduz o expediente das secretarias e serviços administrativos do Executivo Estadual, que passam a funcionar entre 8 da manhã e 2 da tarde. A medida que prevê a suspensão temporária do ticket de refeição para cerca de 30 mil servidores tem o objetivo de cortar gastos devido à queda na arrecadação do Estado. Mas a redução do expediente não afeta os setores da educação, segurança pública, saúde, além dos PACs, que funcionam normalmente entre 8 da manhã e 5 da tarde. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o segundo alerta de cheia para os rios do Amazonas. Com a nova previsão, a expectativa é que pela primeira vez nos últimos 5 anos, o Rio Negro não deva alcançar a cota de transbordamento, que é de 28 metros e 50 centímetros. Os estudos realizados por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil apontam uma cheia sem grandes impactos na vida da população ribeirinha para este ano no Amazonas. A previsão desse segundo alerta de cheias emitida hoje indica uma cheia abaixo da média, onde o Rio Negro deve oscilar ao redor dos 27 metros. A previsão máxima é que ele atinja uma cota de 27 metros e 50. Então é uma cheia aí dentro da normalidade, que não deve causar grandes transtornos e prejuízos à população ribeirinha. De ontem para hoje, o Rio Negro, em Manaus, encheu 6 centímetros e nesta segunda-feira chegou à marca dos 25 metros e 57 centímetros. Só para ter uma ideia, neste mesmo dia, no ano passado, o registro foi de 28 metros e 15, mais de 2,5 metros acima da cota atual. Os meteorologistas explicam que o baixo nível das águas tem a ver com a escassez de chuvas na região. Nós estamos na estação de transição aqui na parte sul da região, da estação chuvosa para seca. Já começou a estação seca na parte sul da região. De acordo com a previsão anunciada hoje de que no ápice da cheia o Rio Negro deve ficar na marca dos 27 metros, as alagações causadas pela subida do rio aqui na região estão praticamente descartadas. Com isso, aquelas casas ali no fundo, que nos últimos 5 anos vinham sofrendo com inundações, em 2016 devem ficar livres deste tipo de problema. Na maioria das casas próximas à margem do rio, ainda é possível ver a marca da enchente de anos anteriores. Diego, que no ano passado precisou abandonar a casa onde mora, diz que este ano está aliviado em não ter que levantar o piso para evitar o contato com a água e nem sair do local. Que toda vez a água chega aqui, quase na metade dessa casa aqui, a água fica bem cheia mesmo, a gente tem que fazer aquela maromba que os pessoal falam, né? A gente fala. Esse ano parece que não vai chegar, né, a água. A gente espera que não chegue, né? Pra gente não sair daqui. Com o cenário de uma enchente branda, a Defesa Civil do Estado diz que ainda é cedo para se preocupar com a vazante, mas não descarta que o período de estiagem possa causar complicações no estado. O Baixo Amazonas, há uma preocupação com o Baixo Amazonas, principalmente Parintins, que não atingiu o volume de água adequado para aquele município. A calha do Baixo Amazonas não atingiu e nós estamos preocupados em monitorar, junto com os órgãos que monitoram a hidrologia e a climatologia do estado, como é que vai ficar a situação do Baixo Amazonas, que não atingiu a quantidade de água suficiente. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com pancada de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto e chuva fraca. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 27 graus. Mesma previsão para Irunepé, onde as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Urucará, a previsão é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Mais da metade do público-alvo foi imunizada no último sábado durante o dia D de vacinação contra a gripe H1N1 na capital. Cerca de 219 mil pessoas foram vacinadas, mas a campanha segue até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde. Dona Blandina tem 85 anos. Com o avanço da idade, os problemas de saúde são uma ameaça. Por isso, ela saiu de casa para aderir à campanha nacional de vacinação contra a influenza. Me prevenindo logo, para evitar essa grande gripe que está matando muita gente, né? Dona Maria levou o neto e também aproveitou para se vacinar. Eu e ele. Prevenir. Prevenir, né?
porque tá muito difícil, né? Essas doenças que tá dando. No sábado, a movimentação foi grande no dia D de vacinação contra os vírus da gripe, principalmente o H1N1, que já provocou 2 mortes em Manaus este ano. Nós já estamos em campo também na zona rural, e a gente vai ganhando experiência, know-how para fazer o melhor. A gente precisa mesmo fazer a prevenção através de medidas educativas e sanitárias e da vacinação, que também é muito importante. Além de proteger contra a gripe, a vacina reduz o risco de complicações respiratórias e pneumonia. A demanda de crianças para se vacinar é grande, mas só os pequenos entre 6 meses e 5 anos de idade têm direito à vacina. Na rede pública, a imunização destinada a alguns grupos prioritários segue até o dia 20 de maio. A partir desta segunda-feira, as doses serão encontradas somente nas unidades básicas de saúde. O primeiro dia é melhor trazer no primeiro e não faltar a vacina dela, deixar atrasar. O governo do estado e a CBF confirmaram hoje, para o dia 6 de setembro, a partida entre Brasil e Colômbia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Arena da Amazônia. A última vez que a seleção brasileira jogou em Manaus foi em 2003 contra o Equador. O caminho da seleção brasileira até o hexacampeonato na Rússia em 2018 inclui a capital amazonense. No dia 6 de setembro deste ano, Manaus recebe o jogo decisivo pelas eliminatórias da Copa. O anúncio foi feito pelo governo do Amazonas, que administra a arena, e dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Colômbia, com toda a equipe principal do Brasil trabalhando pela classificação. Momento mágico de hoje, de poder trazer a seleção brasileira para cá, fato que a gente até recentemente não sonhava. A Arena da Amazônia, que já foi palco de jogos da Copa do Mundo em 2014, ainda não recebeu jogos da seleção principal do Brasil. A última vez que a seleção brasileira jogou por aqui foi em 2003, também pelas eliminatórias contra o Equador. O jogo foi no antigo estádio Vivaldo Lima. O Brasil venceu por 1-0 com o gol de Ronaldinho Gaúcho. 13 anos depois, a capital amazonense volta a ser a casa da seleção brasileira, que agora está com o elenco todo renovado. No entanto, o adversário é um velho conhecido dos brasileiros, a seleção colombiana, duelo que sobra rivalidade. A última vez que Brasil e Colômbia se enfrentaram foi no ano passado pela Copa América, jogo que os colombianos venceram por 1-0. Naquela ocasião, Neymar protagonizou uma briga em campo e foi expulso. Só que o momento agora é outro e Neymar pode escrever mais um capítulo de sua história dentro da Arena da Amazônia, que hoje pode até estar vazia, mas no dia 6 de setembro certamente estará lotada, provando mais uma vez que os torcedores amazonenses são apaixonados pelo futebol. Com um formato menor e mais barato, começou ontem a 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera. As apresentações, que seguem até o fim deste mês, fazem parte da programação pelos 120 anos do Teatro Amazonas, que serão completados em dezembro. Quem vem pela primeira vez, como a turista carioca, carrega na bagagem a ansiedade. Pelo que eu estou vendo no programa, está muito bonito, está muito completo. Vamos ver. Lá dentro, o apagar das luzes anuncia o início do espetáculo. Sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, o som erudito toma conta do teatro. E quando as cortinas se abrem, em italiano, Norma. O drama é interpretado por uma voz feminina potente, que ecoa e lembra os primórdios do romantismo.
tem que ser mais expandido e, na minha opinião, foi demais. Gostei. Valeu a pena? Valeu muito a pena. São contos líricos de grandes obras, escolhidos propositalmente para atrair o público já no primeiro dia do Festival Amazonas de Ópera, que também trouxe ao palco o espetáculo para o público infantil, A Raposinha Esperta. E até a cultura regional. Através do lúdico, né, das mímicas, das coreografias, né, da interpretação. É maravilhoso. Com 700 pessoas na plateia, Teatro Amazonas lotado, é possível perceber que o Festival de Ópera se tornou, ao longo dos seus 19 anos, uma tradição entre os amazonenses que vão tomando gosto pelo conteúdo erudito. Essa questão cultural é muito importante para todos nós, porque, como eu estava falando, hoje em dia nós temos, qualquer pessoa pode ter acesso ao Teatro Amazonas, né? Que a pessoa pode adentrar aqui e assistir um belo espetáculo desse que nós acabamos de assistir, né? Ou seja, isso vai agregar valor à cultura das pessoas que vêm aqui. No ano passado, a Secretaria de Cultura do Amazonas não conseguiu realizar o festival, que envolve em média 400 profissionais. Faltava recurso na época para transformar Manaus, durante 3 meses, na capital da ópera. Afinal, o festival era orçado em 6 milhões de reais. Este ano, pegando carona na comemoração dos 120 anos do Teatro Amazonas, o governo do estado colocou de volta na agenda cultural um festival mais barato, 2 milhões de reais, e com apenas 1 mês de duração. Uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, que traz ao público a magia e o triunfo de um festival que encanta pela tradição. Aqui não está a elite econômica. Aqui estão as pessoas interessadas em arte, de todas as idades, de todas as faixas econômicas e sociais. A ópera é algo fantástico. É bonito, é emocionante, né, na verdade. Sim, a gente admira, mas não entendemos muito a respeito, né, mas temos muita ansiedade para conhecer. O público ainda tenta se familiarizar com o conteúdo erudito apresentado durante o festival. Uma próxima apresentação, entre as 20, considerada a mais especial, é Medei, de Luiz de Querubim, que deve acontecer já na próxima quarta-feira, dia 4. Nunca foi feito no Brasil a ópera Medea em francês, a versão, a gente fala, a versão estendida do diretor, né, do compositor, ou seja, isso mostra que o festival continua sendo avant-garde, continua sendo pioneiro na escolha de títulos. E no próximo dia 8, a ópera Bem Temperada, uma homenagem às mães. O Dia das Mães é muito especial, né? O Dia das Mães a gente conta com a orquestra de violões, o madrigal da Casa de Música Ivete Biapina, e eles prepararam um repertório só com canções falando sobre as mães. É a arte que estará em cena até o dia 31 de maio, transformando Manaus, durante 1 mês, na capital da ópera. Mais um trecho revitalizado da Avenida Eduardo Ribeiro foi liberado agora há pouco no centro da capital. Quem tem as informações é o repórter Orestes Litaif. A nova etapa da Avenida Eduardo Ribeiro compreende o trecho entre as ruas Saldanha Marinho e 24 de Maio. O trecho ficou interditado para obras durante 60 dias. Isso aqui significa o resgate da nossa memória histórica, significa atração para turistas, significa, portanto, dinheiro que a gente quer buscar para poder recrudescer, fazer mais obras em toda a cidade de Manaus. Essa é uma obra essencial, importante, que não custou nada para a prefeitura. Este é o mesmo trecho onde funcionava a feirinha da Eduardo Ribeiro, conhecida pelo artesanato e que pode não mais funcionar no local. Então eu já disse a eles isso, cada dia a sua agonia. A gente vai terminar essa obra, entrar em contato com o IFAM antes do término da obra, a última parte, e por mim voltam. Agora vamos ver se o IFAM pensa do mesmo jeito que eu. Foram gastos nas obras da Avenida Eduardo Ribeiro 10 bilhões de reais, oriundos de dívidas compensatórias de empresas privadas. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.